Ask Me Before 3. Bem, nós Educamos estamos fazendo uma série de vídeos e podcasts com o objetivo de apresentar dinâmicas para você poder utilizar rapidinho nas suas aulas. Junto com esse vídeo ou com esse podcast que você está ouvindo, com certeza em algum lugar aí tem um e-book que explica passo a passo essa dinâmica que a gente trouxe aqui hoje. E antes da gente começar, eu pergunto... vocês repararam que a gente está time completo aqui? Washington Lemos, Fred Steib. Olá, pessoal. E, primeiro, Fred, ask tree before me. Tradução. Te vira, mané. Dá teus pulos antes de falar comigo. Praticamente isso, né? Pergunte para 3 antes de falar com o professor. Não, mas tem um jeito mais reflexivo, que é assim, busque uma colaboração mais próxima de você antes de conversar com a figura autoritária do professor. Primeira vez que você falou, não, vou usar inglês. Vou usar inglês. Tá bom, entendi. O que é o Ask Tree Before Me? É o seguinte, toda vez que você tiver uma atividade ou alguma coisa que você quer que os alunos o Fred não traduziu. Não traduziu? Não. Pergunte para 3 antes de me perguntar. De mim. Ao português. Antes de mim. Sou intocável. Só que fica aí que a gente tem umas dicas de como aplicar e também, calma, que não é só perguntar para 3 pessoas, né? Bem, a ideia é a seguinte, qual é a ideia da dinâmica? Você vai ter uma atividade, alguma coisa que os alunos devem fazer e antes deles tirarem alguma dúvida com você sobre essa atividade ou sobre esse cenário, você pode criar um cenário com alguma coisa e pedir para eles pensarem sobre aquele cenário, por exemplo. Antes dele vir conversar alguma coisa com o professor, ele primeiro tem que escolher 3 fontes para fazer isso. Então, ele pode escolher um aluno, ele pode escolher um livro, ele pode escolher alguma coisa, mas ele tem que ter 3 fontes. Então, quando o aluno chega para te fazer uma pergunta, você como professor vira para ele e fala assim, e aí, já buscou 3 fontes? Ele fala, já. Aí, tudo bem, você pode ir lá e tirar a dúvida com o professor. Quando usa isso? Quando que a gente deve usar essa dinâmica? Bem, eu achei ela tão interessante que você pode usar ela como antes da aula, pode deixar pra vida. Pra tudo, pra né? Minha esposa. Você, antes de vir me perguntar, você consulte 3 fontes Onde está a chave? Isso já. Ask tree before me. Eu já uso. Pai, o que faz? Bom. Pergunta pra sua mãe. Pergunta pra sua mãe. Já falta 2. Já uso. Já foi. Mas a mãe vale por 2. Vale por 3. A autoridade ali, é maior. Com certeza vai saber onde tá. Né? Mas é legal você usar em aula. A gente, muito na educação básica, é muito utilizado esse método, que os alunos sozinhos ali vão pesquisar algum tema, fazer um exercício, alguma coisa, e aí eles, na sala mesmo, vão andando e perguntando para os colegas. Então, a ideia é eles continuarem sentados individualmente, para ele ter um momento de reflexão, e quando ele resolver perguntar alguma coisa para alguém, ele levanta e vai até o local. Então, por exemplo, ele pode levantar e ir até um mural onde tem os resumos da matéria, vai lá procurar alguma coisa. Ele pode andar até um colega e tirar uma dúvida. Ele pode tirar dúvida com 3 colegas. O que importa é que ele use 3 formas diferentes ali de fonte antes de chegar no professor. Isso é bacana, porque se a gente faz isso muito bem feito ao longo da vida do estudante inteiro, ele ou ela, né, já começa a desenvolver o seu pensamento autêntico, sua capacidade de reflexão, e tira um pouco do... O professor é de onde sai todo o conhecimento. Então ele já chega, né, já vai construindo ao longo da vida escolar toda essa horizontalidade. Fala, estou aqui para aprender com o professor apenas. Exatamente. Estou para aprender com a comunidade, com o livro, com a sociedade, com o meu colega e também com o professor. Né? E essa atividade ela é muito libertadora por causa disso, porque você como professor fica sempre muito tenso, né? Os alunos têm que aprender, porque eu tenho que ensinar. Não, a coisa não é assim tão simples, não é tão linear. E quando você faz uma atividade dessa, você compartilha ali um momento, vivencia, observa, escuta os alunos. Então, é legal você continuar andando na sala. Toda vez que você está utilizando alguma coisa, alguma dinâmica que os alunos estão na frente, estão fazendo, não perca a oportunidade de observar. Essa oportunidade é muito boa. Então, às vezes o professor senta, vai fazer outra coisa. Não faça isso. Esteja ali, observe os passos para depois poder conversar com os alunos. Então, qual o passo a passo legal para você? Vou usar, mas eu gostei. Achei legal a dinâmica. Que dica que você dá para usar? Primeiro passo, qual que é o passo clássico? Planejamento. Primeiro passo, planejamento. E se responda algumas perguntas. Eu acho que essas perguntinhas ajudam. Por exemplo, quais fontes você quer que o aluno utilize nessa atividade? Então, vamos supor que você não quer que ele use a internet. Então, você quer que seja um livro, quer que seja o colega, quer que seja os alunos das outras turmas, quer que seja outros professores, defina de onde vem essa fonte. Então, depois que você definiu de onde vem a fonte,
Aí você pode pensar o tempo da atividade, o que eles podem pesquisar, como que eles vão pesquisar. Então, perguntinha. Poxa, onde que eu quero que eles pesquisem? Eu quero que eles pesquisem na internet, quero que eles pesquisem os colegas, quero que eles peguem a matéria que está no mural, quero que eles usem o caderno. Ok, definir ali quais são os lugares que eles podem estar. Segundo passo, quanto tempo de aula eu tenho e quero utilizar. E aí sempre utiliza 1/3 para planejar. Esse é o meu número mágico. Então, se você tem ali 60 minutos, planeja tudo para 1/3, 20 minutos. Porque vai gastar 60 minutos ou 40 e aí você ganha um tempo para trocar uma ideia com os alunos. Vale a pena ter esse tempo a mais, né? Então, é uma atividade bem simples. Planejou, determinou as fontes, fez a atividade e, o que é mais importante, conversou com os alunos. Então, na hora que você for fazer lá, né, o Washington decidiu aqui, ele vai aplicar, pegou o papel e falou assim, gente, isso aqui é atividade que vocês vão fazer. Tá aqui a atividade, vocês podem consultar 3 fontes, quando acabar me fala, me entrega. Putz, acabou, porque aí o foco ficou no entregar, né? É o que fica na cabeça da criança. Sim. Então, ele vai olhar, não conseguiu fazer, vai perguntar, Fred, você conseguiu? Fred conseguiu. Ele vai lá copiar do Fred e vai te entregar. Então, cuidado, isso é uma coisa que pode acontecer. Desenha e conversa com os alunos para eles sentirem que eles estão aprendendo ali, que eles estão realmente fazendo alguma coisa para o aprendizado deles, porque senão não vai dar certo. Então, importante, conversar com os alunos, explicar a importância das fontes e, de alguma forma, amarrar o processo ali à avaliação. Eu acho que isso é uma dica importante, né? Isso pode ser também virar cultura da sala. Pode. Se tiver, eu acho o melhor dessa... Qualquer atividade... Então, não precisa ser uma atividade 3 antes de mim, né? Sempre pergunte pro colega ou dá uma olhada antes. Uma colega minha, né, ela estava na Suíça e morando lá e começou a estudar educação lá, né? Fez um mestrado. E ela falou que eles têm o jeito já do aluno fazer pergunta. Então tem um esquema para o aluno fazer pergunta. Antes de levantar a mão, reflita. Depois que refletiu, formule a pergunta na sua cabeça. Depois que formulou a pergunta na sua cabeça, levante a mão. Entendeu? Maneiro. Para o aluno já levantar a mão, processo. Né, sabendo o que ele quer, sabendo a pergunta que ele vai fazer. Sem ser que lá não sei nada, não entendi nada. Porque a gente passa muito isso, né? O aluno levanta a mão e fala, não entendi. Mas não entendi o quê? Vamos conversar. Só que ele já poderia ter feito esse diálogo interior. Poderia, é verdade. Mas ele não foi acostumado. Não vai ser ali em 10 minutos que você vai ensinar ele a fazer isso. Mas toda vez que o aluno te falar assim, não entendi. A pergunta que você pode fazer para ele logo em seguida é, beleza, o que você já entendeu? Tá, gente? Só um comentário. Sabe sobre isso. Só um comentário, então me explica até onde foi aqui, o que foi. E vai acompanhando o pensamento. Mas, aproveitando isso que o Washington falou, tem algumas dicas aqui da literatura de como utilizar. Então, você pode, esses 3 fontes, pode ser, por exemplo, releia cuidadosamente a pergunta, busque um livro, uma nota, pergunte ao colega que pode te ajudar, faça uma pergunta de esclarecimento para você mesmo. Então, isso significa o quê? O que tá... Aonde que eu tô com dúvida? Em qual parte? O que é minha dúvida, né? Entre outras possibilidades. Possível perigo desse tipo de atividade é o perigo de qualquer atividade, que é o não engajamento. Que ele tem que estar engajado para fazer, senão ele vai copiar a resposta de alguém. Então, tem que estar muito claro para o aluno, ele tem que estar muito seguro para entender que aquilo ali é um lugar... Que todo mundo que está ali quer que ele aprenda, que ele não tem que sair correndo para responder alguma coisa, que é o que acontece nas aulas, né? Não, e também que o perigo ele também achar que o professor tá com preguiça, né? Exatamente. Não, acontece muito, o professor né? tá com preguiça. Então, conversa antes com a turma. Conversa. Por que vocês vão primeiro perguntar em busca de fontes antes de falar comigo? O que a gente está trabalhando? Isso. Tem muita gente que usa isso por preguiça mesmo, né? Não é o que é a questão do contrário. Por isso que eu acho que é sempre importante, gente, o professor ficar andando na sala, ficar participando do processo, para ele ver que o professor tá ali junto, que ele tá vendo... Um olhar, gente, às vezes vale mais do que meio ponto. Uma coisa que eu ouvi também é, no caso de crianças, não buscar sempre a resposta em um adulto. Sim. Né? Uma forma de fazer a criança... Gerar uma autonomia na criança. Não é só o adulto que tem a resposta Exato. certa. Né? Sim, e essa busca que é horizontalizar o processo de aprendizagem. E, junto com isso, vem a legitimidade do conhecimento, né? Que o cara, quando ele vai perguntar para um parceiro de aula dele, a forma com que esse aluno vai explicar é totalmente diferente da forma que o professor. E, às vezes, o aluno especialista, ele vai explicar muito melhor do que o professor ali, dentro daquele contexto, né? Significado.
Se você ficou até aqui, tenho certeza que você vai aplicar essa dinâmica. Como que Tá você bom? usou isso? E a Historinha. Historinha que esse cara. Tá no roteiro. Tá a no gente segue roteiro roteiro, nesse lugar. gente. É verdade. Então, foi quando eu tava começando a trabalhar com geometria espacial e era pós-pandemia, então era geometria espacial no terceiro ano de ensino médio, galera que tava 2 anos. Então isso foi ano sem passado, estudar. pós-pandemia. Exatamente. Batei o vídeo, desculpa, mas não era. Eu sei, pô, Né? Pandemia lá Pandemia atrás, lá 100 atrás. É anos que eu tô na minha atrás. cabeça, eu fiz isso, né? Botei lá atrás. E aí, eu queria que eles entendessem o conceito de volume, porque os alunos voltaram com uma dificuldade muito grande de conceito, se voltar é a palavra certa, enfim, não vamos entrar nisso. Então, eu queria que eles tentassem mensurar ali o volume de coisas esquisitas. Então, por exemplo, eles tinham que ver... Tinham uns potes de flor lá no colégio e eles tinham que tentar mensurar qual o volume daqueles potes. Pneu dos carros, né? Qual era a diferença de volume dos pneus do carro que tinha na escola. Então, nada como, vai lá na árvore, mede, né? Então, enfim, a ideia era eles pensarem no conceito de volume. Então, eles saíam para pesquisar individualmente e eles podiam tirar dúvida ali de como cada um ia fazer até 3 pessoas ou até 3 formas. E aí, no caso, ia ter 3 pessoas mesmo, porque como eles estavam espalhados pela escola, muitos foram perguntar para a direção. Qual era o volume? Tipo, Professora, qual é quem o comprou volume? o vaso de flor foi a direção, então, qual é o volume? Porque eu não falei que tinha que usar fórmula nem nada. Descobre o volume. Aí teve uma galera que foi... não, o que a gente tá fazendo? A gente tá pegando um copo de água e tá Que é o melhor calculando. jeito. Pô, E o pneu? não acredito, não. Jogar na água. O pneu... Não tinha água, não era Arquimedes. Tinha um lugar ali pra jogar na água, Quem né? quer soltar o pneu? O do pneu, carro? eles... Então, aí foi maneiro, porque Internet. o pneu foi um cara que eles... Pelo menos nessa turma, né? Todo mundo se perguntando ali, os alunos perguntando para outros. A conclusão que eles chegaram para mim, quando eles vinham tirar dúvida de mim, era... Tá, beleza, vamos ter que usar a fórmula. Qual é a fórmula? Então tá, acabou. Não tem. Aqui não tem outro jeito, vai ter que ser matemática. Então, quando eu fui explicar Ninguém para foi eles... falar com o Sebastião, que era o borracheiro da frente da escola. Não tinha... Não. Que ele sabia. Não sabe, Eu saí de escola, não tinha, Será entendeu? que o cara sabe o volume? E aí é do legal, porque aí você vê a matemática na hora que ela é realmente útil. Ela foi realmente útil. Pô, mas qual é a utilidade de saber o volume de um pneu? O que eu quero Pra alguém dizer, é. Pra alguém é. Quero dizer que ali ele descobriu que tirar o pneu do carro, botar água, Não fazer era qualquer legal. coisa, dava muito mais trabalho do que fazer a conta, né? E isso eles descobriram perguntando e, por último, perguntando pra mim. Então foi uma atividade bem Nossa, legal. meu. E se você chegou até aqui, não esqueça de Dá dar 3 likes. 3 likes. Like 3. Não, After vai me. perder o... vai After pra... this era uma piada. Tá. Escolhe 3 vídeos e dá 3 likes. Dê um número ímpar de likes. Cada um aí. Comenta o que você achou e diz pra gente aí como é que você vai aplicar isso nas suas aulas. Compartilha Porque esse vídeo, às vezes, você não sentiu um brilho nos olhos que você vai utilizar, mas alguém com certeza vai gostar, porque é uma ideia bem legal pra gerar aprendizagem. Você sentiu o brilho nos olhos, sim. Ask a trick for me. Bye. Beijo, até a mais. próxima. Nos olhos, sim. Ask a trick for me. Bye. Beijo, até a mais. próxima.